da nossa casa, do Centro Espírita União e Caridade. Hoje estamos aqui, amigos, mais uma vez, para a nossa reunião pública, com a responsabilidade do estudo de hoje da nossa companheira, nossa amiga Zilda. Ela vai trazer, seja muito bem-vinda, tá? A nossa casa, sempre aberta. Ela vai trazer para a gente o estudo do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 9, a vingança, e item 10, o ódio. Então acho que é um momento oportuno para esse estudo de tudo que nós vivemos no mundo de hoje. Então vamos prestar bastante atenção para que a gente possa sair um pouquinho melhor do que entramos no dia de hoje, né? E já dando início então ao nosso estudo, vamos convidar o nosso companheiro Ricardo para ele ler para a gente o nosso preparo de hoje. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, capítulo 105, Paz do Mundo e a Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Jesus em João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sonho enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo das consciências e no santuário do coração. Obrigado, amigo Ricardo. Então, amigos, vamos dar início à nossa prece inicial, sintonizando nossos pensamentos em Deus, nosso amigo, irmão, guia e modelo Jesus Cristo, e em toda a espiritualidade amiga, essa equipe celestial sempre pronta para nos atender, nos orientar. Agradecemos a eles por esta oportunidade de estudo no dia de hoje. Pedimos, Senhor, para que perdoe todos os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos problemas de conflito, de orgulho, de ódio. Que essa guerra, Senhor, possa sanar, que esses governantes possam ser intuídos pela espiritualidade e implantar no coração de cada um deles um pouco de amor, da palavra de Jesus, quando aqui conosco esteve.
Vamos nós espíritos ficar em estado de prece, para que a gente possa emanar pensamentos e vibrações positivas a toda espiritualidade que neste momento precisa tanto, para que possa interromper essa ameaça mundial que está acontecendo. Que nossos irmãos possam viver em paz, com todas as diferenças existentes entre nós, porque estamos aqui neste planeta justamente para isso, para que a gente resolva as nossas diferenças e possamos seguir na caminhada com Jesus. Mais uma vez, Senhor, agradecidos por esta oportunidade de estudo no nosso centro, damos então o nosso estudo de hoje como aberto. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, vou passar a palavra para a nossa amiga Zilda. Zilda, fique à vontade, mais ou menos 55 minutos, tá? Pode tirar a máscara. Eu vou me sentar ali para ser mais um ouvinte do seu estudo. Fique à vontade, tá bom? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo de Deus possa nesse instante reinar em nossos corações. Meu nome é Zilda, como ele já me apresentou, e eu venho lá da Casa de Guia Celeste e trago um abraço para todos e agradeço a oportunidade de trabalho, a confiança desta casa. Nós hoje estamos com a responsabilidade muito grande, porque nós vamos trazer para uma reflexão o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e é uma instrução dos Espíritos. O primeiro é trazido do item 9, a vingança, que é do nosso irmão Júlio Oliveira, e o segundo, item 10, o ódio. Só nessa primeira página tem 3 palavras que de vibrações bem pesadas, que a gente, quando pronuncia, a gente tem uma certa receio, dificuldade, quando a gente já entende o sentido das palavras. Mas nós, para que possamos levantar as nossas vibrações, sermos aqui positivos, sairmos daqui realmente consolados e não amedrontados, nós, primeiro, vamos entender, inimigo. Quem é inimigo? É aquele que odeia alguém, que procura prejudicá-lo. Não vou ficar muito tempo nessa página não, porque a gente já entende bem isso. Porque nós queremos mesmo é falar do Cristo, é falar de Jesus. E Fênelon, ele trouxe para a gente logo no iniciozinho uma fala muito bacana, que nos alivia, que levanta a nossa autoestima. Ele diz assim, o Cristo que deveis considerar como modelo, deu-vos exemplo desse devotamento, missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Muito bom isso. E a Joana também, ela fala, tem uma fala muito bacana, que ela diz que Jesus, o Cristo de Deus, inaugurou um compromisso especial, que é o amor da misericórdia. Isso já nos alivia bastante o coração quando a gente fala em ódio e vingança. Mas vamos continuar falando um pouquinho de Jesus, porque é tão bom pensar, mentalizar, trazer para a nossa mente a figura de Jesus. Na época aqui que ele nos trouxe, ele veio numa época em que a sociedade, tinha 3 divisões, digamos assim, ou 3 camadas, como queiramos definir. A primeira era dos sacerdotes, dos estudiosos, dos entendidos, dos conhecedores da lei mosaica. Gozavam de bastante privilégio, bastante regalias, todos tinham por eles bastante consideração. A segunda eram dos poderosos, os ricos, aqueles, digamos assim, que tinham bastante bens materiais, que eram prósperos, também gozavam de muito respeito, porque naquela época
prosperidade para os judeus significava que eles eram abençoados por Deus. Em contrapartida, nós tínhamos a terceira camada, que eram dos excluídos, dos esquecidos, dos renegados, daquela população mais sofrida, que detinham em si migalhas dessas duas outras camadas. E Jesus, quando veio, então ele, que ele fez? Ele procurou justamente estar junto dessa última camada, desses sofredores, desses que nada quase tinham. E por isso, aqueles que recebiam muitas vantagens, eram muito considerados, ficaram muito magoados, sentindo revoltados, porque ele conseguia atrair grandes multidões. E era tido como mestre, era tido como rabi. E eles não aceitavam isso. Como? Ele deveria então procurar aqueles que eram altamente considerados. E por isso, eles conseguiram movimentar em si um ódio muito grande, uma inveja muito grande. Deu no que deu, Ele acabou sendo tirado do nosso mundo, mas a vitória veio depois. Então esse é o nosso Jesus, esse que nós queremos trazer hoje e mostrar também a nossa fraqueza, a nossa necessidade de entendimento desse Cristo misericordioso. E ele tem essa fala muito bacana, que está lá em Fenelon, continua nos trazendo essa figura maravilhosa do Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes, tomai sobre todos a peito, amados que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Tomai sobre tudo a peito. Isso significa que precisa ter muita força, encarar, ser forte, ser determinado para enfrentar aqueles que trazem em si essa indiferença, esse sentimento tão ruim de ódio e desprezo. Por isso é preciso tomar a peito, ir de frente e não fugir, mas de uma forma que seja penoso. Vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mais precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. O que a gente entende? Sacrifício é fazer o que é sagrado, aquilo que é necessário, aquilo que traz muitas vezes dor, renúncia. Porque para amar os inimigos, muitas vezes nós precisamos realmente de sermos fortes, renunciar a muitas condições que nós às vezes nos colocamos superiores. E a gente, quando estava fazendo esse estudo, eu me lembrei muito, que eu gosto demais, toda vez que eu falo, eu tenho que falar de Isaías. Em Isaías, ele diz o seguinte, quando ele fala de Jesus, ele diz: homem das dores, experimentado no sofrimento. Então Jesus passou por tudo isso. E a gente acha que espírito superior não sente dor, só que ele ressignifica a dor. Então isso que precisa se fazer, que Jesus fez, ressignificar aquela dor, que ele conviveu com aqueles que sofriam muito. Por isso ele é o misericordioso. Vamos continuar. Vamos falar de vingança. O que é a vingança? O que nós entendemos por vingança? Ela é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens, graças a Deus, e que precisa muito disso, e que seja logo. Razão porque a vingança constitui indício certo de estado de atraso moral dos homens. Isso nós já sabemos. Aquele que se liga a isso, a vingança, o ódio, ele demonstra em si uma fraqueza e não uma fortaleza. Demonstra ainda que ele está num estágio ainda bem, que precisa evoluir. Mas vamos continuar. Continuando falando de vingança, Júlio também, Oliveira, ele traz também para a gente uma fala muito bacana também, que nos traz grandes reflexões. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas
Quem? A falsidade e a baixeza, constituindo sempre prova de inferioridade moral de quem a exerce. Foi o que nós falamos, né? Constitui inferioridade moral. Aí também, completando esse pensamento, ele diz: com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo. A gente, né, nós gostamos muito das fábulas, né? Professora de educação infantil que nós somos há muitos anos, nós utilizávamos muitas fábulas, que elas trazem sempre uma moral, um ensinamento muito bacana. E temos duas fábulas, mas eu vou contar só umas que o tempo não vai dar, que né, que existia num vilarejo um homem que tinha feito muito mal para aquela pequena comunidade. Ele foi julgado, condenado por eles a ser jogado num precipício, num buraco muito grande. E aí aqueles que o condenaram lá para lá foram, e cada um ia lá jogando pedras ou o que tinham na mão, mas também todos aqueles sentimentos, aqueles impropérios que eles tinham dentro de si, aquele sentimento, aquela raiva, aqueles malfeitos que eles tinham feito, jogavam sobre ele. De repente, aparece um senhor, uns 40 anos ou mais, e vem com uma pedra na mão, e joga lá naquele senhor. Ele olha para cima, fala: olha, eu reconheço todos que estão aqui, mas a você quem és? Aí ele diz: eu sou aquele que você prejudicou há muitos anos atrás. E muitos anos eu tenho carregado essa pedra no meu coração. Mas agora, eu estou te vendo vulnerável, coloquei a pedra na mão para lhe jogar. Veja bem, quanto tempo, quantos anos ele esperou, ele guardou em si essa pedra no coração, esse peso, essa dor. Então a vingança é isso, é um peso. E muitas vezes, aquele guarda anos e anos para esperar uma oportunidade. Essa é aquela vingança que com o tempo vai guardando, vai guardando. E tem aquela vingança que é imediata, fala: eu vou aprontar outra para você já já. Não tem assim? A gente não escuta isso? E às vezes a gente mesmo, né? Fala: deixa estar. Vai chegar a sua hora. Não são essas palavras que muitas vezes nós utilizamos? Utilizamos, deixa estar. Ou às vezes a gente fala: deixa para Deus vingar. A gente fala sempre isso: Deus não vinga. Deus nos educa com a lei, não com esse intuito de vingança, não é verdade? Então, vamos continuar. Como nós falamos, a vingança é o atraso moral do espírito que permanece em primarismo. E aí, vamos repensar, eu trouxe algumas reflexões sobre essa palavra vingança. O perdão exalta o indivíduo. Como é bom perdoar, eleva, nos torna leve. Mas a primeira, quer dizer, a vingança, leva-o a futuros conflitos e ata aquele que cultiva quem detesta. Fica atado, ele não se desliga, continua sempre preso àquele que ele deseja vingar. Aquela dor, aquele mal, ela fica girando ao seu redor. Ele não consegue se libertar. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso, né? Quantas comunicações nós recebemos e eles vêm relatando, né, que muitas e muitas vezes aquele que recebeu o mal, né, que sofreu, que foi vítima, já perdoou. Mas aquele que provocou não consegue. Ele fica tão preso, aquilo fica tão cristalizado, tão profundo nele, que ele não consegue, ele fica cego. Ele não consegue perceber que ele já foi perdoado. Porque ele continua com aqueles sentimentos, aquele pensamento. Então ele está preso e não consegue enxergar a luz. O segundo liberta do agressor, é o que nós falamos. Ele unifica os sentimentos que restauram a alegria de viver. Ora, aquele que tem esse desejo de vingança, geralmente é uma pessoa triste, de difícil convivência, pessimista, não consegue gozar as alegrias da vida, vai nos festejos, está sempre triste, sempre, né, lá no cantinho, nada alegra ele. Um aflige sem pausa, aquele que vinga. O outro equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates.
Me desculpem, vou ter que tomar uma água. Lubrificou a garganta agora. Eu não disse que eu tenho uma garganta que ela não tem muita potência. Eu vou procurar falar mais baixo. Um aflige sem pausa e o outro equilibra, desenvolvendo estímulos para novos embates. Ora, novos embates. Puxa vida, mas eu perdoei, eu não quero mais saber de confusão, não quero saber de mais nada disso. A gente pensa assim, não é? Não é verdade? A gente pensa que nada mais vai acontecer. Mas nós estamos num planeta de prova e expiação, convivendo com pessoas diferentes, com diferentes formas de pensar, de agir, de entender o mundo, de se relacionar. E nós influenciamos e somos influenciados. Com certeza, encontraremos novos embates, pessoas com esse desejo, com essa vontade, com essa limitação, essa dificuldade de perdoar. E aí, nós já aprendemos. Porque nós já sabemos, né, qual é o valor do perdão. Porque o perdão, ele, como ele falou ali, ó, fica leve, deixa o outro leve, solto, tranquilo. E aí também nós temos que falar sobre ódio. Eu disse que nós temos duas tarefas bem fortes aqui, hein, Ricardo? Me pegaram pesado comigo, mas vamos que vamos, né? Aí vamos lá. Ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. Nós ainda somos, né? Estamos bem lá naquela fasezinha, que ainda aguarda no espírito em evolução os resquícios dos instintos de conservação sobre as formas de defesa do amor próprio. E aí a gente vai entender mais um pouquinho, porque eu já falei que eu não quero que ninguém saia daqui pensando, nossa, eu odiei, né, isso me fez mal, está me fazendo mal. Não, vamos nos entender. Nós precisamos nos entender, nos compreender quem somos, para que nós saibamos levantar a nossa autoestima, para que saibamos perdoar no momento em que vier nos encontrarmos numa dificuldade, com alguém que nos, né, às vezes não nos trata tão bem, e às vezes nos tem como inimigos, né? Então, nós sabemos que lá no início do homem primitivo, ele sofreu muitas dificuldades, porque ele enfrentou as intempéries do tempo, né? Ora, muita chuva, inverno, não tinha moradia, ele tinha que enfrentar os animais selvagens, ele teve que conviver com tudo isso. E isso fez com que ele, né, nessa época difícil, né, ele tivesse que desenvolver alguns sentimentos. E com o passar do tempo, com o fruto direto, né, da multiplicação da espécie, o homem passou a viver em pequenos grupos. Aí foi aumentando os grupos. Quanto maior o grupo, mais dificuldade, né? Dirigir um grupo pequeno, tranquilo, né? A gente até consegue conviver com os pequenos conflitos. Mas aí ele diz assim, que lhe facilitava a sobrevivência antes da diversidade. Eram pequenos grupos tranquilos. Depois, no entanto, com tal convivência, o homem foi desenvolvendo outros sentimentos. Uns até necessários. Outros extravagantes, a ponto de serem desagregadores no grupo familiar. Aí complicou. Porque tinha aquele que era mais tranquilo, né, o grupo aumentando. Aquele que era acomodado, né, que ficava ali no bem bom, os outros tinham que trabalhar por eles. Tinha aquele que era mais sereno, aquele que era mais agressivo, aquele que era mais corajoso, aquele que era mais curioso, aquele que avançava, aquele que ficava na retaguarda, deixa o outro ir, depois eu vou, né? Foram diversas diferenças que eles tiveram que conviver, e isso virou um complicador. E aí, vamos continuar aqui falando. Aí, a partir daí, não consegui conter o surgimento de sentimentos mesquinhos, como a inveja. Aquele que conseguia muito, né? Tinha sucesso, causava inveja. Ele era o forte, ele era o comandante. Ciúme, provocou ciúme, desenvolveu nele ciúme nos outros. O ódio, a traição e tantos outros. Claro, no mundo tão primitivo, isso, né? Esses sentimentos eram naturais surgirem e estarem ali, habitando o ser daqueles que conviviam ali em tanta dificuldade. E que foram se impregnando na formação milenar da personalidade humana. E chegou ao tempo de hoje, e hoje nós temos, né, uma sociedade muito competitiva.
que nos causa também muitos transtornos. Todos esses sentimentos ali, nós trazemos em nós, isso está em nós, continua aqui. Mas se nós não fizermos uma ressignificação desses sentimentos, nós continuaremos sendo competitivos, destruidores do outro. Está aí a guerra, que não nos deixa mentir, né? Um querendo dominar o outro, não querendo ceder. Nós ainda trazemos esse resquício. E hoje, interessante que hoje até as crianças, elas são muito reativas. E hoje os seres que habitam essa geração nossa é altamente reativa. É tipo, bateu, levou. A resposta é logo. Raciocínio, assim, rapidinho. E se ele não tem uma moral, né, já desenvolvida, se ele não tem qualidades morais elevadas desenvolvidas, aí realmente a convivência se torna muito mais complicada. Mas vamos continuar. Existe um livro que tem assim, O Medo que Habita em Mim, e ele fala de todos esses sentimentos que habitam em nós, né, milenarmente, e que às vezes a gente não toma consciência. Quando não é um, quando são todos. Imagina aquilo tudo ali? Já pensou? Como é que ficamos? Como é que por isso nós somos tão reativos? Será que é por isso? Vamos refletir. Quais sentimentos que habitam? Eu trago agora uma reflexão. Que habita em mim? Eu sei que eu tenho alguns ali que eu falei, meu Deus, mas eu ainda tenho, quando eu vejo isso, eu ainda tenho isso, né? Porque a gente acha que não. Mágoas. Qualquer coisa dói, né? Às vezes a pessoa não falou com a intenção de magoar, mas a gente está ali num momento difícil, a gente se sente magoado. Às vezes nem era com a intenção, nem era direcionado a nós. Ressentimento, fica ressentido, é a mesma coisa de mágoa, fica ressentido com tudo, qualquer coisinha. Cólera, às vezes aquele que se encoleriza com qualquer coisa, irritado, né? Tem muita inveja, muito insatisfeito. A insatisfação também é provoca no ser uma dificuldade de se relacionar, nada tá bom. Se o outro conquista, vê que o outro conquista, às vezes ele conquistou, por exemplo, dá um exemplo, comprou um carro bacana, bonito, mas aí ele vê que o outro comprou outro que é bem mais bonito que o dele. Aí ele já acha que o dele já não é tão bom, ele começa a ficar insatisfeito. Puxa, o outro, tá vendo? Comprou o dele, é bem melhor do que o meu, eu sofri tanto para comprar esse meu, não é tão bom quanto o dele. Olha só, olha a cabecinha, né? Olha aí, girando aí com esses sentimentos. Se ele pensasse em agradecer, nossa, que bacana, sofri tanto, graças a Deus eu consegui. E que bom que ele também conseguiu, né? Mas a gente dificilmente, aqueles que têm essa dificuldade, dificilmente, principalmente a gratidão, nos auxilia muito nesses momentos. Cobiça, né? Eu gosto tudo para mim, né? Eu sou merecedor. Rancor, nossa, guarda rancor, aquilo fica ali remoendo, né? Causando doenças, a diversos tipos de doença. Covardia, gosta de pegar por trás, né? Faz tanta covardia, não tem menor compaixão, menor misericórdia. E paixão por algumas coisas. Às vezes tem uma paixão que cega, ele não consegue perceber o outro. E poderia citar aqui diversos outros, muito mais. Mas aí eles estão nos interligando, né? Passando pela gente, habitando em nós, uma hora mais forte, outra hora mais leve, mas estão ali, interagindo conosco. E isso, né, acaba influenciando o outro, que vai influenciando o outro, que vai influenciando o outro, que vai deixando o outro também numa situação não tão boa. É como que nós falamos, nós voltamos lá, né, nos nossos primeiros anos de vida. Mas vamos continuar. Aí, agora, a gente vai entrar para um grupo que tem maior entendimento, que é a obsessão. Que é sério, que é a obsessão, que é consequência do ódio que se perpetua através de várias gerações, às vezes vários séculos. Às vezes ele encarna trazendo esse sentimento, desencarna, volta com esse sentimento e ele não consegue se curar. E ele quer continuar perseguindo, alcançar aquele que um dia ele prejudicou. E como eu falei, a gente que trabalha em mesa mediúnica, eu já tinha falado isso, né? A gente tem isso muito vivo. A gente tem esse entendimento muito grande. Aí fala, então espírita não... espírita não tem nada daqueles sentimentos que eu falei, né? Será? Será que não?
Porque a gente que sabe disso, desse conhecimento, será que teu conhecimento é o suficiente? André Luiz diz que o umbral está cheio de espíritas lá, né? E aí? Diz que está cheio, né? Como está cheio? Então, por quê? Porque existe uma coisa, nós temos todo esse conhecimento das leis divinas. A questão 621 fala isso. Onde é que estão gravadas as leis divinas? Na consciência. Nós sabemos, mas é teoria. Nós conhecemos em teoria. Também nós, como espírito, nós temos isso em teoria. Mas conseguimos colocar na prática? No nosso dia a dia, com nossos irmãos, no nosso trabalho, com a sociedade? Será que é fácil colocar? Será que nós conseguiremos isso? Ou isso é uma coisa tão impossível? O que dificulta? Aquele que estuda, aquele que busca refletir, repensar, parar, não dá aquela resposta. Como eu falei, a sociedade hoje ela é muito reativa, competitiva, então isso gera bastante conflitos. E nós estamos nos complicando. Nós estamos no momento em que nós temos condições já de entender, de compreender, mas muitas vezes essa pressa, esse desejo, essa vontade de ser, de ter e não ser um ser evoluído, nos complica. E aí nós trouxemos para a reflexão um ensinamento de Mateus, do capítulo 5. Ele diz o seguinte, conserta-te, isso é de Jesus, né? Sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o teu último centavo. É vingança? Não, é lei. É lei, né? Ação e reação. Enquanto nós não perdoarmos, eu prejudiquei alguém, eu preciso ir lá auxiliar, eu preciso ajudar. Existe uma coisa muito interessante dessa fala, que quando ele diz isso é muito mais abrangente do que a gente entende. Quando eu prejudico uma pessoa, é uma só que eu prejudico. Mas essa pessoa não é única no mundo. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem filho, ela tem avós, ela tem amigos, ela tem uma camada de pessoas que o conhecem, que ficam ressentidos. Todos ficam ressentidos. A gente tem, né, no nosso trabalho, né, uma criança que ela construiu a narrativa de que a professora tinha feito uma maldade com ela, e não era verdade. E aí o pai foi lá reclamar e falou, nossa, minha família inteira, nós fizemos uma festa, a minha família inteira está com ódio dessa professora. Olha só, família inteira. E olha, ele ainda falou, olha que a minha família é grande. Então, essa criança, ela fez, né, despertou naquelas pessoas que já estavam arraigados neles esse ódio. E a gente fala, nossa, aí vem as obsessões. E Paulo diz que nós temos uma multidão de testemunhos, né? Quantos testemunham nossos fazeres, nossas experiências, nossa forma de ser? Quantos? E eles, né, estão conosco, tentando nos atingir. Mas como eu faço para me livrar desses sentimentos que o outro me envia? Será que tem como? Será que é possível? Né? A gente que interage, como nós vimos aquelas linhas intercruzando, né? Tudo aquilo intercruza, se interrelaciona e chegam até a gente. Será que tem? Vamos ver lá na frente isso. Aprendeste o que foi dito. Mateus também. Amarás o teu próximo e odiareis os vossos inimigos. Caramba, isso era a lei antiga, né? Foi Jesus que falou. E ele não veio trazer o amor misericordioso que nós falamos? Veio trazer. Então, isso aqui eu acho assim uma fala, um ensinamento de Jesus preciosíssimo. Assim, de um quilate incalculável. Porque ele diz o seguinte, eu porém vos digo, olha a misericórdia, amai os vossos inimigos,
Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais no céu, e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e que chove sobre os justos e os injustos. Jesus, quando veio, ele veio muito, em muitas falas dele, em muitos ensinamentos, ele falava tentando demonstrar quem era o Pai. Não o Pai que ele falava, o nosso Pai, o Criador. E essa é uma fala em que ele traz diretamente quem era esse Pai. E que nós somos irmãos. E que o Pai, que é misericordioso, ele não tira o sol para quem errou, né? Ou de parentes, né? Dito antigamente, pecou. Não. Ele não tira a chuva, a água, a necessidade dele se alimentar, porque a chuva faz isso, o sol faz isso. Ele continua concedendo oportunidade aqui. Paulo ainda diz que sobre as bênçãos, ele dizia que ele era o que ele era pelas bênçãos, pela graça do Pai, graça de Deus. O que é essa graça? Essa graça, nada de graça não, toma, vai lá, não, pelo trabalho, a oportunidade de trabalhar. Então aqui ele está dizendo que o Pai não tira a oportunidade daquele que erra, daquele que comete, né, desatinos em momentos que de repente ele não pensou. Ele dá oportunidade, está ali, toma, vai, continua, levanta a cabeça. Aí ele tem outra fala bacana aqui, que olha, orai pelos que vos perseguem. Aqui ele tem outro ensinamento muito bacana, que é o valor da prece. Mas como assim? Se eu não consigo nem pensar na pessoa, como é que eu vou orar? Né? Parece que é fácil, né? Ora por ele. Nossa, eu trabalho lá no Guia Celeste, no atendimento fraterno. Eu nem consigo, vou falar com a pessoa para perdoar quando ela vem me contar uma dor muito grande, uma injustiça muito grande que ela diz que sofreu, porque ela não está em condição de orar, ela não consegue. Primeiro eu preciso de acolher aquela pessoa, de falar de amor para ela, de levantar a autoestima dela. Ela está com a autoestima muito baixa. E ela não, quantos e quantos, olha, dona Zilda, eu não consigo nem orar. A gente fala, lê uma página. Então olha a natureza, vê um pássaro cantar, admira a natureza, vê quanto o mundo do Pai Criador é belo. A gente vai por aí, né, pelas beiradinhas ensinando, porque ela não consegue orar por aquela pessoa que de repente fez tanto mal. E fez mesmo. A gente não pode dizer que não. Mas é um processo. Nós estamos num processo evolutivo. E o processo, ele tem etapas, né? Nós estamos, de repente, ela está de repente numa etapa em que ela não consegue. Ela está num degrau que ela não consegue enxergar. Ela está doída, está machucada. Então precisa curar a ferida, precisa dar a oportunidade de falar de coisas boas para ela. E aí, quantos e quantos depois fala, dona Zilda, sabe que eu já consigo orar? Nossa, que bênção! A gente fica super feliz, né? A senhora sabe que eu já consigo orar? A senhora sabe que eu já consigo até... Ela passou mal, fui lá ajudar? Olha, o que adianta eu chegar e falar para ela, perdoa? Ela não dá conta não naquele momento. Que ela vem, deixa ela falar, deixa fazer uma catástrofe, jogar para fora toda aquela dor. Né? Por que o Pai é tão misericordioso? Que o Pai conhece o motivo, a razão, o porquê de cada ação nossa, dos erros, dos desacertos. Por isso Ele nos dá essa oportunidade tão maravilhosa. Amar. O que é amar os inimigos? É o que eu estava falando, que eu falei, parece que é fácil, mas não é, né? Não é. Então, esse aqui não é receita de bolo não, tá? Imagine. É só assim uma ajuda que a gente quer, né? Ter uma reflexão. Não ter rancor. Nossa, mas demora a chegar lá, né? Mas é um processo, né? A gente vai tentando, é uma tentativa. Não ter desejo de vingança, não só para aquela não, para qualquer outra pessoa, não deseja vingança, não, deixa quieto. Deus sabe, Deus vê tudo, Deus viu tudo.
alegrar com o bem que eu atinjo. Ai, que bom, graças a Deus, está sendo feliz. Vai demorar um pouquinho, vai repetir, mas isso de repente não vai ser verdadeiro. Mas aos poucos eu vou me curando quando eu começo, de repente, a desejar o bem para outras pessoas que não estão envolvidas naquele caso. Eu aprendo a desejar o bem para qualquer outra pessoa. Se eu não aprender a desejar o bem para qualquer outra pessoa que não está envolvida numa situação difícil, vai ser mais difícil eu conseguir desejar o bem para alguém que me fez mal. Então eu preciso aprender a desejar o bem para todo mundo, para outras pessoas. Porque depois eu já aprendi a desejar o bem. Eu já sei que isso me faz um bem terrível. O bem que eu desejo para o outro me faz um bem terrível. E aí, reconciliar, aí é outro processo, né? Outra etapa, né? Reconciliar assim, lá, mas é possível. E depois prestar socorro, como eu falei, vai conseguir. Se você tiver essa boa vontade, esse desejo de querer, não, eu quero, não é por ela, é por mim mesmo. Primeiro eu estou me curando. Quando eu perdoo, né, quando eu auxilio alguém, eu estou me curando. Não é a ela, é a mim. Eu mereço ser feliz, eu mereço ficar em paz. E outra coisa, perdoar. Vai devagar, consegue. A gente tem mais algumas dicas que a gente pode de repente falar devagar, você chega lá. Mas então, por que é tão difícil perdoar? Né? Significa que devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que se dispensa ao irmão e ao amigo? Você vai ter a princípio? Vai conseguir perdoar assim? Mole, mole? Não. Por quê? Aí o Evangelho também, acho que vocês já fizeram esse estudo, mas vale a gente estudar mais um pouquinho. Aí a ternura pressupõe confiança. Ai, eu não vou conseguir confiar, né? A gente a princípio não consiga, a gente fica, né? A gente tem que ir devagar. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação, olha só, a mesma satisfação em encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Nossa, é uma diferença muito grande. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, assimilação e repulsão de fluidos. Também já está nesse capítulo. A gente emana fluido, né? A gente consegue fazer circular e aquilo atinge o outro. Essas emanações nossas. Quando a gente chega perto de uma pessoa que ela está com bastante dor, sofrimento, tristeza, quem tem mais sensibilidade, capta rapidinho. Isso também nos atinge. Às vezes nos atinge, mas aquele que não consegue, às vezes não tem essa sensibilidade de perceber. Mas vamos continuar, porque tem mais coisa aí. Por que é tão difícil, né? Aí também é explicado. Por que eu estou trazendo isso? A minha preocupação é da gente procurar se entender todo o processo, né, que gira em torno da vingança e do ódio. O pensamento malévolo emite uma corrente que causa má impressão, que causa penosa impressão, que nos traz um certo mal-estar, um desejo de, né, aquilo não nos faz bem, como eu falei, é penoso, é difícil, atinge a gente. Como não atinge? Até no lugar, eu sempre costumava falar muito, eu trabalhei muito tempo, não estou denegrindo a imagem de bairro nenhum, mas a gente sente isso, né? Eu trabalhei muito tempo na Vila Vintém. A primeira vez que eu cheguei lá, que era perto do lugar onde ficava o pessoal do tráfico, eu desmaiei. Eu tive um desmaio. A vibração foi tão pesada que eu não consegui. Aquilo ali me atingiu, aquilo como se tivesse me dado assim, algo na minha cabeça. Foi muito forte. Mas aí eu aprendi, a gente aprende, né? A gente aprende a conviver com essas coisas. Aí eu aprendi que eu tinha que orar. Que eu tinha que orar muito. Tive que orar muito quando eu entrava ali. Eu sempre entrava em oração. Falava, nossa, eu preciso de orar quando eu entrar nesse local. Olha o ensinamento que a vida me trouxe. Eu trabalhei 15 anos ali. Nunca mais eu tive problemas. Não tive. Tive bastante respeito, mas quando eu entrei ali, assim, eu tive um impacto muito grande. E olha que eu nem cheguei a entrar na escola. No portão, foi um dia que tinha tido muitos conflitos,
Aí eu falei, foi o cheiro de pólvora. Claro, né, as pessoas não iam entender por que naquele momento eu senti tão mal. Porque eu tenho essa sensibilidade de sentir mal quando eu chego num lugar, de perceber. Então aquilo para mim foi assim, um momento muito difícil. Mas eu não quis desistir. O meu pai falou, minha filha, sai de lá, ali não é lugar para você. Eu falei, pai, pensa bem, se eu sair, o outro chega e sai, e se eu continuar, se o outro chega lá e sai, é aquelas crianças, quem vai tomar conta delas? Quem vai ensiná-las? Alguém tem que enfrentar. E aí que a gente estava falando, né? O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. Foi o que eu senti quando eu cheguei lá na porta da Vila Vintém. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável, como é bom, né? Daí a diferença de sensação que se experimenta a aproximação de um inimigo ou de um amigo, tranquilamente. Isso aí é tranquilo, né? A gente sabe muito bem. Nós tínhamos um amigo, quando eu trabalhei ali na Escola Padre Leonel Franca, um amigo nos contou que ele falou assim, puxa, para você ver como é que nós somos, né? Nós somos bastante de pequenininhos. Eu tive um problema com um colega, com uma coleguinha, quando eu tinha 7 anos. Quando eu chego aqui, eu encontro ele como colega de trabalho. E aí, né, ele disse que na primeira vez o outro estendeu a mão, ele não conseguiu estender a mão para ele. Aí ele foi para casa, embora, assim, meu Deus, mas lembrando o que aconteceu, eu falei, meu Deus, eu era uma criança pequenininha, como é que eu estou observando aquele sentimento? Era uma criança, uma brincadeira. Aí ele falou, não, eu tenho que me curar disso, porque o outro já tinha se curado, ele não conseguiu estender a mão. Aí depois eles que conseguiram ser bons amigos, aí ele foi pediu desculpa, conversou, porque, né, ele teve uma sensação ruim, mas que ele trazia isso. Que ele buscou lá naquela época, que estava armazenado nele, o outro, tranquilamente, nem pensava mais. Aí, temos 5 minutos. Fisiologia da ira, ou do ódio. A Joana, ela diz o seguinte, é aquilo que eu falei, sentir raiva é uma atitude natural, às vezes a gente tem mesmo, e normal nos quadros da experiência terrena. Canalizá-las até sua diluição é uma característica do ser saudável e lúcido. Eu preciso canalizar, eu preciso mudar. Eu preciso mudar meu olhar. Nossa, mas de repente eu não estava bem. Que isso? Né? Isso é que eu tenho que mudar. Não, eu tenho que desculpar, eu também erro. Eu preciso falar, não, eu quero mais agora que essa raiva, essa angústia ou essa dor, sai de mim, para quê? Eu quero ser bom, canaliza, porque é uma força, mas essa força precisa ser transformada. Consequência da ira e do ódio. O ódio é uma paixão inferior de sentimento mesquinho, egoísta que desenvolvemos quando nossa sintonia está baixa, negativa e nebulosa, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Quando isso se dá, ficamos muito mais vulneráveis, começamos achando que estamos certos, que os outros que estão errados, para depois acharmos que todo mundo está contra nós. São os pessimistas, né, de plantão. Pessoas que odeiam criam uma nuvem espessa em sua volta, de forma que aqueles que o rodeiam não conseguem penetrar, até porque a pessoa que odeia torna-se desagradável. Ninguém quer ficar perto, ninguém. Tranquilamente. Ela traz uma emanação tão difícil da gente, né, ficar próximo. Também não é receita de bolo, tá? É só um lembrete. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe a outra também. Difícil pra caramba, né? Mas a gente tem algumas dicasinhas. Comece coisas pequenas. Ao invés de uma resposta grosseira, sorria. Dá um sorrisinho, nem que seja amarelo, mas sai de perto. Não rebata provocações com alfinetadas, ao invés disso, sorria também. De treinamento em treinamento, quando vier a agressão, saberemos agir e não reagir. Que a gente tem a tendência a gente reagir ali, é cascar, né? Vai, deixa ele, da próxima eu vou dar uma para ele, né? Não é assim? Pagando o mal com o bem.
Isso aqui está no Evangelho também. Então, finalizando, a gente vai... Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Eu tinha que repetir isso, gente, para ficar bem aqui na nossa mente, tá? E vamos passar aqui, a gente está em cima da hora. No livro SOS da Joana, ela diz o seguinte: a consciência desperta pela razão e pela lógica dos ensinamentos espíritas leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, apresentadas em forma de antipatia, ódio, ciúmes e entre familiares. Isso aí, gente, eu quero apresentar outra face disso. Claro que muitas vezes na família é o que mais acontece isso, né? Mas Papai do Céu é tão misericordioso que quando se reencarna como avó, como neto, é um sentimento tão bonito para curar isso aqui, não é? É um sentimento mais... Que coisa mais bonita que o relacionamento de avós, de netos? Então, se acontece na família, sempre Papai do Céu dá um jeito de nos auxiliar nessa autocura ou nessa cura. E vamos encerrando aqui, que não tem como não repetir: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros que não quer que te faça. Jesus Cristo. Então essa é a maior lei. Faça o outro da mesma forma, com o mesmo quilate que você gostaria que fizesse conosco. Essa é a maior sacada. Falando como os jovens, né? Nós precisamos, né, passo a passo, dia após dia, né? Hoje eu não consegui, mas amanhã eu dou mais um passo, e assim nós vamos conseguindo nos livrar desses sentimentos tão nefastos. Meus amigos, nós finalizamos aqui, agradecemos a oportunidade do trabalho e que, né, a gente mais uma vez fica muito feliz por aqui estarmos, tá bom? Ai, esqueci de passar a bibliografia. Amiga Zilda, nós que agradecemos a responsabilidade pelo estudo. Nesta quinta-feira de tanto calor, sairmos de casa, mas estamos aqui mais uma vez para cumprir nosso compromisso com Jesus e com toda a espiritualidade da casa. Vamos então agora, amigos, para a nossa parte final, a nossa prece. Vou fechar os nossos olhos, agradecer a toda a espiritualidade amiga, mais uma vez estarmos aqui, e agradecer porque somos felizes, Pai, felizes por nesta encarnação sermos apresentados ao Evangelho, esses ensinamentos tão belos, esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, que talvez seja um dos capítulos mais difíceis para essa nossa encarnação, mas extremamente necessário, Senhor, que possamos compreender e entender, como diz a própria Joana, que perdoar é um ato de amor ao nosso próximo, mas principalmente é uma ação de libertação a nós mesmos. Que possamos verdadeiramente perdoar, Senhor. Que possamos verdadeiramente colocar em prática as palavras do nosso Mestre Jesus quando aqui esteve conosco. Agradecendo a toda a espiritualidade amiga, ao nosso irmão, guia e modelo Jesus Cristo, e principalmente a Ti, Senhor, damos então a nossa reunião de hoje por encerrada. Que assim seja, graças a Deus. Então agradecemos aos amigos de quinta e agradecemos também, é claro, aos amigos de sexta-feira, que o nosso vídeo de hoje será transmitido sexta-feira à noite. Fiquem com Deus, até a próxima.